Bom, muito boa tarde a todos. Queria saudá-los na pessoa do nosso presidente, agradecer o Ministério Público da Pertence. Queria agradecer, motivo de lisonjeio, estar presente o ministro César Peluso, presidente do Supremo Tribunal Federal, que me deu singulares oportunidades na medida em que Sua Excelência, na presidência do tribunal, em um espaço breve de tempo, encartou nas nossas pautas os temas mais importantes para a nação brasileira. Em um ano, julgamos casos assim absolutamente emblemáticos, graças à sua gestão processual. Agradecer a todos a presença, de estarem aqui na hora de almoço, e dizer ao ministro Pertence, talvez isso seja uma estratégia, ministro. Eu fiquei preocupado de falar depois do almoço. Talvez pudesse não causar boas sensações. Então, eu preferi falar antes do almoço, pelo menos eu. E o objeto exatamente de nossa conversa assim informal, nossa conversa atual, diz respeito exatamente àquilo que nos aflige muito de perto, que é esse reclamo constante referente à morosidade da prestação da justiça. Aqui a Lures sempre se levantou esse obstáculo, tal como há muitos anos atrás se erguera os obstáculos mesmo de acesso à justiça às classes menos favorecidas. Só que no momento atual, muito embora tenhamos vencido do binômio custo-duração a questão dos custos, porque o Brasil contempla assistência jurídica integral através da sua Constituição Federal, da legislação infraconstitucional, nós ainda temos efetivamente diversos problemas que impedem que o juiz possa prestar a sua jurisdição, possa dar uma resposta judicial num prazo razoável, como promete o ideário da nossa nação, a nossa Constituição Federal, depois da Emenda Constitucional 45. Mas o fato, realmente, da Emenda Constitucional 45 ter inserido uma cláusula que representa uma garantia do cidadão, uma garantia do jurisdicionado, um direito fundamental da duração razoável dos processos, consagrou exatamente aquilo que já vinha encartado em todas as declarações fundamentais dos direitos do homem. Tanto o Pacto São José da Costa Rica, como a Convenção Europeia das Liberdades Públicas e a Sexta Emenda Americana, enfim, estabelecem que, efetivamente, num país onde a justiça não se desenvolve num prazo razoável, é um país que tem, efetivamente, uma justiça inacessível. O saudoso professor Mauro Capelletti, com quem eu tive o prazer de conviver, ele se dedicou a um trabalho de muita envergadura, o Projeto de Florença, que é composto de 14 volumes, com 5.000 páginas em pergaminho. Cada um desses volumes estão lá na biblioteca da Universidade de Florença. E ali ele demonstrou que a justiça, que ainda adota o velho modelo romano-germânico, ela é morosa em todos os países do mundo. Ele foi um homem que pesquisou durante anos, 16 horas por dia. Eu assisti aquilo de perto em Fiesole, certa feita, e depois ele vinha muito ao Brasil, convidado por amigos comuns nossos, e ele, então, não nos deixava sentir a menor baixa estima em relação aos países mais evoluídos, porquanto ele apontava que na Itália um processo na primeira instância demorava 560 dias, na segunda instância 799 dias, na Espanha, na Bélgica, na França, enfim. E mesmo nos países que adotavam o sistema da civil law, do precedente, que fica um pouco mais fácil adotar-se a mesma solução para os casos paradigmáticos, mesmo nesses casos também a justiça era morosa quando não se resolvia o litígio naquela estratégia conciliatória que eles têm e que tem dado bons resultados, a mediação, inclusive. Pois bem, no final de 2009, em Foz do Iguaçu, realizou-se um congresso pan-americano de direito processual, que é um instituto pan-americano que faz mais ou menos o mesmo papel do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, lá em 2009, 23º Congresso, idealizado e realizado pelo professor Humberto Bizenha Serra, e depois de todos os debates
chegou-se à conclusão que, efetivamente, o Brasil ainda apresentava um quadro bastante expressivo de uma duração imoderada dos processos em razão de alguns fatores. Foi, então, que se imaginou reelaborar, não um projeto de Florença de acesso à justiça, como o professor Mauro Capelletti, mas, ao menos, utilizar a sua metodologia para fins de detectar quais eram, efetivamente, as barreiras que impediam o juiz prestar uma solução judicial rápida, tendo em vista que todos nós sabemos, e eu sei por experiência própria de carreira, que os juízes trabalham muitíssimo. Todos eles têm muitas tarefas, independentemente da parte administrativa, o volume de processo é muito grande, e eu até queria aqui fazer uma confissão que já fiz a alguns colegas, aproveitando aqui essa apresentação prodigiosa do ministro Sepúlveda Pertença. Eu realmente, ministro Sepúlveda Pertença, tive a oportunidade de passar pelas comarcas do interior, pela comarca da capital, Tribunal de Alçada, Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, e eu hoje, aos 58 anos, na antessala dos meus 59 anos, eu posso assegurar que não há absolutamente nada igual ao Supremo Tribunal Federal. Tribunal muito difícil, em quantidade e em qualidade. É um tribunal que, sem prejuízo das questões de envergadura constitucional que ele apresenta, também nós temos aí, como grande arma das nossas decisões, a confiança que nós nutrimos perante a população. Então, hoje se discute no mundo inteiro essa questão de que, se por um lado uma decisão do Supremo Tribunal Federal ou de uma Suprema Corte qualquer não deve passar por uma pesquisa de opinião pública, mas se eventualmente nós tivermos duas soluções que sejam assimiláveis pelo ordenamento jurídico e uma delas esteja mais de acordo com a vontade popular, essa deve ser a solução adotada, porque na realidade nós discutimos isso, inclusive, quando tratamos da inconstitucionalidade de alguns estados que não tinham defensoria pública. Nós verificamos que nós não temos nem armas, nem dinheiro. Nossas soluções precisam ser efetivas. E elas só se efetivam a partir do momento em que gozamos da confiança do povo e do jurisdicionado, que é exatamente em nome de quem nós exercemos a nossa função. E a crise da morosidade, de alguma forma, ela desautoriza o Poder Judiciário, porque é muito frustrante para o cidadão ingressar em juízo e não ter a solução obtida num prazo razoável, que seja aquele que ele possa usufruir daquela decisão judicial. Então, nós, nos utilizando da metodologia do professor Capelletti, professor Briangado, da Universidade de Stanford, nós, então, aceitamos um convite formulado pelo Senado Federal para elaborarmos um anteprojeto de lei processual que, à semelhança dos diplomas modernos da Europa, notadamente países como a Espanha, a Alemanha, a Itália, por exemplo, fez reformas em 2009 que estão sendo executadas até hoje através de decretos presidenciais. Portugal modificou profundamente seu Código de Processo Civil, a Alemanha também, e, paradoxalmente, os países da Common Law estão adotando códigos como a Inglaterra, que adota desde 1999 um código de processo civil bastante complicado, inclusive, difícil de ser interpretado. Então, nós resolvemos verificar quais eram exatamente esses pontos de estrangulamento da prestação da justiça num prazo razoável. E, nesse congresso, chegou-se à conclusão de que o Brasil, pelo menos, padecia de 3 vícios gravíssimos. Em primeiro lugar, o sistema processual brasileiro é um sistema extremamente litúrgico e solene, prende muitas formalidades. Quer dizer, garantia demais acaba gerando excesso de prazo desnecessário quando é possível obter-se um amadurecimento pelo parte do magistrado de uma determinada questão sem tantas delongas como só ocorrer com a ordinariedade. Em segundo lugar, nós também observamos que o sistema processual brasileiro ele é muito pródigo no campo recursal. Ele é pródigo abstratamente considerado, ou seja, há vários e vários recursos, basta ouvir o anúncio de um recurso
numa sessão de julgamento, embargo de declaração, nos embargos de declaração, nos embargos de declaração, no agravo regimental, no recurso ordinário, no agravo de instrumento, no recurso ordinário, muito pródigo em matéria recursal e, por fim, um problema gravíssimo, que é a nossa litigiosidade desenfreada por força da cláusula da inafastabilidade e da inexistência, desde 46, de um contencioso administrativo para determinadas questões que já mereceriam ser tratadas em outra sede. Bom, a nossa primeira preocupação foi exatamente ouvirmos a sociedade, porque tínhamos que legitimar democraticamente um novo código, que, evidentemente, estaria surgindo no momento próprio. O Código de 39 foi alterado em 73. Era um belo código de 39, mas foi alterado em 73. Nós estamos em 2012, o Código é de 73. Trouxe a lume uma série de institutos do direito europeu que não se adaptaram à nossa realidade, que é diferente. Eu sempre costumo dizer que há institutos belíssimos na Itália, magníficos na Alemanha, sensacionais na Áustria, mas que não servem para o Brasil. Então, o Brasil tem a sua realidade, não só econômica, mas a sua realidade intelectual, e há hoje um movimento muito expressivo pela simplificação do direito, até porque nós temos uma população carente não só, como eu já disse, sob o ângulo econômico, mas carente sob o ângulo intelectual. Então, num país onde o povo não conhece o instrumental jurídico que está à sua disposição, eles não podem exercer os seus direitos com a magnitude que se exige. Por essa razão, nós nos deparamos talvez com um problema pior, que era esse da litigiosidade desenfreada, mas tínhamos, ao mesmo tempo, que atentarmos para a nossa Constituição Federal, que garante a todos o acesso à justiça, ainda que diante da ameaça de lesão, quiçá da lesão ao direito. Bom, então o que eu pretendo rapidamente é fazer um retrospecto de como é que nós enfrentamos essas questões e quais são as ideias básicas desse anteprojeto. A preocupação com a constitucionalidade do projeto era constante. Então, todo o anteprojeto passou pelo tecido normativo constitucional. Aliás, antes mesmo de assumir essa honrosa carreira que Deus me permitiu, um cargo no Supremo Tribunal Federal, eu tive a oportunidade de levar o anteprojeto ao ministro Peluso, que o recebeu bastante receptivo com os novos instrumentos. E essa questão, que era uma questão muito sensível, dessa litigiosidade desenfreada, na medida, por exemplo, que nós temos hoje 800 mil ações de poupadores e cadernetas de poupança que se transformarão em 800 mil recursos. Então, nenhum Poder Judiciário pode julgar 800 mil recursos num prazo razoável, e nenhum deles faz. Basta o dado comparativo. A Suprema Corte tem 80 processos para julgar, e nós temos 88 mil. Isso já revela algo errado. O ministro Ari Pagenda preside um Tribunal Superior Tribunal de Justiça, que eu tive o prazer de conviver com Sua Excelência e também de participar ativamente daquela corte excepcional, que, comparativamente, exerce um trabalho hercúleo. O Superior Tribunal de Justiça da Alemanha tem 3 mil processos, nós temos 260 mil recursos, quer dizer, uma diferença absolutamente brutal. Então, alguma coisa realmente precisava ser feita. Então, numa ordem, vamos dizer assim, decrescente de problemas que nós enfrentamos, o primeiro deles foi relacionado às formalidades. Nós entendemos que o processo civil brasileiro é tão prenhe de formalidades que ele dá ensejo a vários processos incidentes, em razão das decisões interlocutórias constantes. Então, por amostragem, nós nos deparamos com um processo que havia uma impugnação à valor da causa, uma exceção de incompetência, uma intervenção de terceiros indeferida, uma prova indeferida e uma justiça gratuita indeferida. Enfim, 5 decisões interlocutórias geraram 25 recursos. Quer dizer, porque houve a decisão, depois o agravo, depois o advogado, evidentemente, que nunca está esclarecido, ofereceu embargo de declaração, depois mais recursos, etc. E o faz, eu acho que, evidentemente, no exercício da sua atividade. Seria até patrocínio infiel, com tantos recursos disponíveis, que não o fizesse. Pois bem, essas questões formais, nós resolvemos, em primeiro lugar, estabelecer que todas essas questões formais não seriam mais suscitáveis através
de processos incidentes, mas através de preliminares, para serem apreciadas num só momento pelo magistrado. E essas decisões formais apreciáveis num só momento seriam recorríveis também num só momento, salvo aquelas que causam um gravame muito enérgico na esfera jurídica da parte adversa, como só ocorrer com as tutelas de urgência. Então, essas nós reservamos não só uma recorribilidade imediata através do agravo, mas também a possibilidade de sustentação oral diminuta, porque, normalmente, quando a tutela de urgência ela não tem natureza cautelar, mas tem natureza satisfativa, mesmo que isso se opere no plano da realizabilidade prática do provimento, acaba realmente solucionando a questão. E dificilmente as partes ali já não encerram o litígio através de uma autocomposição, muito embora não seja um julgamento antecipado da lide. Mas essas liminares satisfativas têm que ser recorríveis de imediato, porque são tutelas de urgência. Por outro lado, entendemos também de eliminar alguns institutos que, no nosso sistema, criam dificuldades formais, como, por exemplo, a reconvenção. Então, é possível ao réu, no mesmo processo que é acionado, também demandar ao autor, na contestação, um capítulo, ou até, ainda que seja numa peça à parte, mas de maneira mais simples. Então, se eventualmente o autor cobra o preço em razão de uma compra e venda, o réu se defende dizendo que não pagou ainda porque a coisa não foi entregue e formula o pedido de entrega da coisa, independentemente de reconvenção. Então, esses dois aspectos se tornaram muito interessantes, esse de eliminar o excesso de formalidades, transformar tudo em preliminares e também transformarmos as ações em ações dúplices. Algumas questões gerais, quer dizer, hoje o Código já pode estar munido de uma parte geral. O professor Barbosa Moreira, reiteradamente, afirmava que nulidade, citação, intervenção do Ministério Público, competência, enfim, institutos gerais são aplicáveis a todas as formas de processo. Não se justificaria, então, que o Código não tivesse uma parte geral prevendo esses institutos para todas as formas de processo. Por outro lado, o processo cautelar é um processo de sentença, ele apenas é um meio de defesa da jurisdição. Através do processo cautelar, o juiz cria condições para que a justiça seja prestada. Quer dizer, mantém as condições ideais. Então, assim, coloquialmente, o juiz arresta bens para que, quando advém a execução, haja um suporte patrimonial para que possam se efetivar os meios de expropriação. Então, a tutela cautelar, na verdade, é um instrumento a serviço dos outros processos que compõe, digamos assim, o dever de jurisdição. Nada justifica que o processo cautelar se inicie, depois tem que haver um outro processo principal. De sorte que, se houver uma medida cautelar necessária antecedente, ela já inaugura a relação processual e, num tempo depois, a parte oferece a petição inicial e é processo único. E, com isso, então, nós eliminamos também o livro 3º do Código de Processo Civil do processo cautelar. Hoje, o juiz terá, já como previa Carnelucci para o projeto da Santa Sé, ele vai ter um poder geral de cautela, quer dizer, ele vai ser o artesão da solução do caso concreto, um dever geral de segurança e que permitirá ele prover sob medida. E aí o Código estabelece a distinção entre o que é cautelar e o que não é cautelar, porque é muito difícil o juiz prover profundamente com base em mera aparência do fumus boniuris. Então, o Código divide, diz que num caso cautelar basta o fumus boniuris, no outro é preciso a prova inequívoca, que são conceitos que não se chocam. E eliminamos o processo cautelar e transformamos isso num instrumento a serviço da jurisdição. O juiz tem, dentro do seu dever de prestar jurisdição, também um poder de acautelar as situações, independentemente de um processo próprio. Consideramos também, acho que isso é importante, que os advogados são trabalhadores como outro qualquer e que só devem trabalhar nos dias úteis. Por isso que os prazos agora só correrão, quer dizer, se aprovado o projeto, correrão só nos dias úteis. Então, são 15 dias, de segunda a sexta, segunda a sexta, de segunda a sexta. Muito embora até hoje os profissionais se distraiam através dos computadores no fim de semana, preparando
peças processuais, trabalhos, enfim, mas isso vai continuar sendo lazer, porque os prazos ocorrerão em dias úteis. Com relação à prodigalidade recursal, nós, evidentemente, que tínhamos a preocupação constitucional com o preceito da ampla defesa dos recursos a ela inerente. Só que não está escrito que nós temos que ter 5, 6, 7 recursos originários que dão ensejo a mais 30 recursos. A ampla defesa, ela pressupõe a reapuração da juridicidade da decisão com a segunda reflexão, não precisa haver mais do que isso. E hoje é uma tendência mundial a que o jurisdicionado se contente com um pronunciamento judicial de primeiro grau, que a recorribilidade seja realmente excepcional, porque é preciso conciliar o valor segurança com o valor celeridade. Então, há vários instrumentos que permitem isso ao magistrado, como nós verificamos ao fazermos um certo enxugamento no sistema recursal. O Brasil é o único país que contempla no seu ordenamento os embargos infringentes, ou seja, um recurso que tem como base um voto vencido, pelo menos no processo civil. Isso não há em nenhum lugar do mundo. A questão não é saber se os embargos infringentes têm um grau de provimento muito grande. A questão é saber se os recursos dos tribunais locais são julgados, em regra, por unanimidade ou em regra por maioria. E, evidentemente, que as estatísticas comprovaram que eles são julgados, em regra, nas instâncias locais por unanimidade. Tanto que o número de embargos infringentes é diminuto. Então, resolvemos eliminar os embargos infringentes, sem olvidar, digamos, as razões do professor Muniz de Aragão, que introjetou o recurso no projeto Buzaide, que não continha essa previsão, mas devolvendo toda a matéria para o Tribunal Superior, tanto a do voto vencido quanto a dos votos vencedores. Então, eliminamos os embargos infringentes. Com relação aos recursos, eles estão basicamente mantidos, esses que já estão aí, mas como nós entendemos que o recurso aos tribunais superiores é a última porta que o aflito tem para bater, nós entendemos de conceder uma certa fungibilidade, que é muito dramático para o recorrente, quando ele oferece um recurso especial e o Superior Tribunal de Justiça entende que a matéria é constitucional e não admite o recurso, e aí é mais trágico ainda quando ele vai ao Supremo, o Supremo diz que a matéria é infraconstitucional e não cabe recurso extraordinário. Então, nós entendemos que deve haver uma regra de procedendo que conceda uma fungibilidade ao recurso. Se a matéria é constitucional, manda para o Supremo Tribunal Federal e ele terá efetivamente a última palavra. Evidentemente que numa hierarquia desejável constitucional, se o Supremo Tribunal Federal disser que a matéria é infraconstitucional, ela é infraconstitucional. Como hoje já ocorre quando há uma questão prejudicial constitucional que o Supremo Tribunal Federal julga primeiro, para depois, então, julgar o Superior Tribunal de Justiça, se ela for uma questão prejudicial. Duas inovações que entendi bastante interessantes. A primeira não é de muito agrado para aqueles que se lançam nas aventuras judiciais de recorrer. Houve a criação da sucumbência recursal, porque nós concluímos que a parte mais sensível do corpo humano continua sendo o bolso do litigante. Então, para recorrer, tem que sair um pouquinho mais oneroso, porque não é fácil entupir os tribunais com recursos que representam meios meramente protelatórios, sem considerarmos que a postura jurisdicional brasileira não é de aplicação de sanções, de litigância de má-fé. Os juízes são mais condescendentes com o exercício da ampla defesa. E o segundo aspecto, também muito interessante em relação, principalmente aos recursos dos tribunais superiores, é a modulação da jurisprudência. Nós sabemos hoje que, assim como a lei, a jurisprudência hoje tem uma presunção de legitimidade. Nenhum operador do direito inicia um trabalho jurídico, quer seja advogado, promotor, procurador, enfim, sem entrar na rede mundial de computadores para saber o que é que o Tribunal Superior está, como é que ele está, o seu entendimento em relação àquele tema, tendo em vista que o próprio juiz pode aplicar na primeira instância aquele entendimento, até para julgar improcedente o pedido se ouvir o réu, porque o julgamento é de improcedência e não vai sacrificar em nada o demandado. Mas o que ocorre é que a jurisprudência é um grande norte para o profissional da advocacia.
Hoje nós não podemos mais afirmar que o Brasil seja um país que adota o sistema eminentemente romano-germânico. A influência do sistema anglo-saxônico é inequívoca, né? A jurisprudência tem uma força hoje, não só nas súmulas vinculantes, mas também nos recursos repetitivos, no Superior Tribunal de Justiça, na repercussão geral. E o advogado não pode ser surpreendido com uma mudança da jurisprudência já assentada anos e anos depois, porque ele, quando propôs a ação, a jurisprudência era aquela, a tese jurídica que ele sustentava era correta. E quando a causa acode aos tribunais superiores, há uma mudança abrupta, pode haver uma mudança abrupta da jurisprudência. No Superior Tribunal de Justiça, no Ministério, nós experimentamos isso em algumas questões tributárias. E essas questões tributárias são emblemáticas, porque, por exemplo, o Estado não tem dinheiro para devolver. Se o tributo for declarado inconstitucional, o Estado não tem dinheiro para devolver. E, por outro lado, se o tributo, anos depois, é declarado constitucional, a empresa não tem provisão para pagar. Então, ou quebra a empresa ou quebra o Estado. E nós assimilamos uma velha advertência de Bentham de que o cidadão jurisdicionado não pode ser tratado como um cão que só sabe que é proibido na hora que o taco de beisebol toca-lhe o focinho, quer dizer, aquela surpresa. Então, todo ser humano precisa de previsibilidade para poder se organizar. Então, nós criamos o Instituto da Modulação da Jurisprudência, porque há casos em que a jurisprudência ela pode ser alterada, o direito não é um museu de princípios, mas ela precisa ser alterada respeitando aquela jurisprudência anterior que era num determinado sentido e que acabou inspirando a propositura da ação. E a parte, nenhum advogado tem culpa de que aquilo ali levou 10, 15, 20 anos. Então, foi um sopesamento de interesses em jogo, uma constatação da realidade, e tudo à luz dos princípios constitucionais, da razoabilidade, da proporcionalidade. E, por fim, o mais instigante problema, que foi exatamente o número de demandas e a litigiosidade desenfreada num país onde a Constituição garante o amplo acesso à justiça. Se nós criássemos, por exemplo, uma regra de que nas ações que versem sobre interesses individuais homogêneos, somente entidades de classe poderiam promover as ações, criando uma espécie de legitimação extraordinária obrigatória, de uma certa maneira, nós resolveríamos que o cidadão isoladamente não poderia propor essas 800 mil ações, só uma entidade representativa. Só que isso, evidentemente, que seria flagrantemente inconstitucional. E esse risco nós não queríamos correr. Então, nesse particular, apesar de termos percorrido todo o sistema anglo-saxônico e todo o sistema romano-germânico, nós encontramos uma fórmula comum, mais ou menos comum ao leading case americano, à causa piloto do direito italiano e o Instituto do Direito Alemão, o Musterverfahren, que é o processo piloto. Quer dizer, é um processo que, a partir da sua decisão, ele vai nortear todos os demais processos. Quer dizer, as ações individuais, elas continuam, elas permanecem, mas se elas veiculam a mesma tese jurídica, não é justo, à luz do princípio da isonomia e da legalidade, que, se as pessoas são iguais perante a lei, não sejam também iguais perante a jurisprudência, que hoje ocorre muito nesse contexto de massa. Cada juiz tem sua percepção do fenômeno jurídico e a mesma tese jurídica é decidida completamente diferente até que vem o Tribunal Superior a unificar. Então, criamos um incidente de resolução de demandas repetitivas, baseados numa doutrina atualíssima, que foi debatida num congresso de Pisa, em 2007, pelo professor Sérgio Mentini, no sentido de que as ações, que eles chamam de ações seriais, elas não podem ser tratadas como uma litigiosidade de varejo. Não é a mesma coisa, como nos ensinavam os velhos professores, não é uma ação de que Caio move contra Tício, não é a mesma coisa. Essas ações seriais, elas reclamam um tratamento coletivo no âmbito de uma ação individual. E nós tínhamos o trauma do processo coletivo, que ele tinha sido derrotado na Câmara dos Deputados, depois tramitado durante 5 anos.
Então, nós não queríamos utilizar a expressão alemã, que é incidente de coletivização, utilizado notadamente para o mercado de capitais. E aqui vai ser utilizado para uma série de questões idênticas. Por exemplo, me recordo que a última questão interessante do Supremo, no Superior Tribunal de Justiça, era exatamente sobre se uma loja que está estabelecida no shopping center, se ela pode também ter um outro estabelecimento na rua, próximo ao shopping center, porque isso poderia representar uma concorrência desleal, tendo em vista que o aluguel do shopping leva em consideração o investimento e o empreendimento da parte comum. Todo o Brasil tem shopping center. Todos os estados têm shopping center. Então, se será possível, em São Paulo, abrir uma loja perto do shopping center, ainda que o estabelecimento seja lá dentro, isso tem que ser permitido no Rio, São Paulo, Piauí, Sergipe, enfim. São teses jurídicas absolutamente idênticas. E o direito federal tem que ser aplicado de maneira uniforme para todo o território nacional. Com isso, nós conseguimos fazer prevalecer o princípio da isonomia, o princípio da legalidade, porque as decisões elas serão idênticas, para as teses jurídicas idênticas, e incorporarão os casos a serem julgados, tal como hoje ocorre com um incidente de declaração de constitucionalidade nos tribunais locais, com uniformização de jurisprudência, e as ações individuais continuarão a correr. Pode ser que haja uma causa petente remanescente, um pedido ainda acumulado, enfim. Nós, com isso, conseguimos criar um incidente que vai tramitar por todos os graus de jurisdição, vai suspender todas as ações idênticas em todo o território nacional, ou pelo Superior Tribunal de Justiça, ou pelo Supremo, conforme a questão seja constitucional ou infraconstitucional, sendo certo que cada Estado cuida dos seus problemas. Se a questão for local, tanto melhor. O próprio Estado suspende tudo dentro do âmbito do Estado. Se a questão for nacional, mas se iniciar num Estado, o Conselho Nacional de Justiça tem que ser avisado para poder ter a gestão dessa multiplicidade de ações em curso. Se entender necessário que a questão começou num Estado e ela tem repercussão nacional, então essa causa piloto ela é destacada, pode ser um grupo de causas, e passará necessariamente por todas as instâncias. E há um prazo de 1 ano e 6 meses para que esse incidente seja decidido e seja incorporado pelas ações isoladas. E com isso, nesse prazo de 1 ano e meio, que não são 10 nem 20 anos, se resolve, através do incidente, várias ações individuais que estão em curso. Há várias outras ideias que, evidentemente, demandariam um período de digestão maior do que esse debate e essa conversa tão amena e franca, mas, de qualquer maneira, num dado momento, porque nós ficamos 1 mês na comissão pensando em modificações. Depois, transformamos aquelas modificações em dispositivos legais para depois submeter à aprovação da sociedade. Foram e-mails, mais de 30 mil e-mails recebemos, contribuições da academia, do mundo forense em geral. Adotamos 80% das sugestões. Então, é um código que realmente a sociedade brasileira falou e foi ouvida. Mas chega um momento que tinha tanta coisa diferente, que cada uma... Bom, eu acho que isso não dá para fazer isso agora de uma vez só. Acho que tem que acabar o mundo para começar de novo, porque as modificações são muito significativas e mudam o perfil do processo civil brasileiro para melhor. Cremos nós, a comissão. Então, eu me lembrei exatamente de uma escritora que escreve todo domingo no Globo. Ela é mais uma escritora voltada para o público feminino, mas e isso demonstra a sensibilidade dela. E ela tem um texto exatamente sobre desaprendendo a aprender. Então, ela deixa mais ou menos nas entrelinhas que, em primeiro lugar, às vezes é preciso desaprender para aprender. É preciso esquecer para lembrar. E mais importante que isso, ela diz, em todos os segmentos da vida é possível recomeçar várias vezes na mesma vida.
Por isso é que o dia, quando eu entreguei lá no tempo recorde, que o presidente do Senado nos pediu, o anteprojeto, eu disse: senhor presidente, é a hora da travessia. Ou faz agora ou não faz mais. É a hora da travessia. E, parafraseando Fernando Pessoa, se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Então, rogamos a Deus que esse projeto seja aprovado. Agradeço a tolerância de todos, a atenção e bom almoço para todos.